para fazer a nossa prece e página de abertura hoje. Te agradecemos, Pai Celestial, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste grupo virtual, mas em vibrações reais. Que o amor que vem do plano espiritual possa nos envolver e envolver a todos aqueles que possam futuramente assistir a esses estudos maravilhosos, estudos que nos acrescentam, que nos tornam mais próximos de um futuro melhor. Conhecimento da doutrina, o conhecimento de cada um e a compreensão de que as dificuldades são apenas passageiras. Que nessa noite em especial possamos enviar as vibrações para todos aqueles nossos irmãos que de alguma maneira necessitam nos hospitais, nos presídios, aqueles que passaram por essa semana pela perda de algum ente querido. Cada um sabe a dor que está passando. Que essas vibrações de amor possam chegar até eles, envolvê-los, fazer com que eles tenham uma esperança de que não é uma dor que vai durar para sempre. Como todas as dificuldades que nós já passamos, todas as dores também passarão. E o dia de amanhã trará novas possibilidades. E que a nossa fé possa se fortalecer cada vez mais. Essa fé viva, essa fé em Jesus Cristo, aquele que sempre divulgou o amor, um pelo outro, e ele por todos nós. Graças a Deus. Só me confirmem, por favor. É a Capítulo lição 86, 86. Isso, Jesus e os certinho. amigos. Uhum. Do livro Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, lição 86, Jesus e os amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Jesus, em João, capítulo 15, versículo 13. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da periferia, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade. O Wellington caiu. Ouvindo. Vocês não estão me vendo? Ah, voltou agora. Você tinha caído. Voltou? Desculpe, então. Vou voltar ao parágrafo um pouquinho. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de efetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos,
não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Forte essa lição, esse capítulo, né? O título Jesus e os amigos já nos remete ao que há de mais puro. O amor de Jesus pela humanidade, por tudo que ele aceitou viver entre nós, um espírito infinitamente superior, que veio distribuir o amor e foi incompreendido por essa mesma humanidade. Ele, nesta caminhada, escolhe ou se permite ter mais perto 12 apóstolos, e aqui na lição vai dizendo que, mesmo após ele ter feito os milagres, como se chamou na época, né? Ele falava por parábolas, porque se até hoje muitos não compreendem ainda esse amor puro, como compreenderiam há 2022 anos atrás, não é? Mais ou menos. Então, a lição diz que os atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. Até hoje a gente celebra. No Natal, a gente celebra o nascimento de Cristo, a gente comemora a vinda dele, mas e o amor verdadeiro? Esse amor que ele diz aqui com os amigos, como ele diz, ele fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão dos seus discípulos, era amigo fiel dos necessitados, que se socorriam de suas virtudes imortais. Jesus sempre esteve ao lado de todos que quiseram estar ao lado dele. Ele não excluiu ninguém. Ele não impediu ninguém de se aproximar dele. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Todas as vezes que eu vejo essa passagem de que Jesus lavou os pés dos discípulos, eu acho isso muito forte, muito bonito, porque eles viviam num deserto. Se a gente pensar em hierarquia, e Jesus era o espírito de luz, e os outros estavam aprendendo, os outros deveriam lavar os pés dele. Mas ele quis dar o exemplo desse amor. Ele se submeteu a lavar os pés daqueles que deveriam estar fazendo por ele, como ele sempre fez. Ele sempre decidiu fazer pelos outros e mostrar que o amor verdadeiro era aquele que você doava para o outro. E, seus olhos procuraram naquela multidão, naquele momento em que ele carregava aquela cruz pesada, em que ele foi açoitado, em que ele foi agredido fisicamente, porque em espírito ele não estava sofrendo. Acredito que não, de tanto amor, mas ele estava encarnado. Como não poderia ser diferente, não é? Se ele veio para mostrar para nós que o amor é por todos, ele precisava estar vivendo aqui nesse planeta. E ele diz que ele foi abandonado. Onde estavam os afeiçoados, os beneficiados, todos os seguidores, a multidão, os leprosos e cegos que ele curou? Se foram, desapareceram. E aí ele vem falando dos apóstolos. Judas entregou ele com um beijo. Simão, que gozava da convivência doméstica, Simão, que ele ajudou a sogra, Simão, que onde ele dormia, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé, que acreditava em Jesus, ainda exigiu-lhe sinais. Até tem um ditado, né? Como São Tomé, vê para crer. Não se acreditou que era Jesus. Em toda essa caminhada, só para encerrar essa conversa inicial, a gente tem o exemplo de Maria Madalena, a que nunca duvidou. A primeira que o viu, e quando ela se aproxima daquela pessoa que ela já tinha certeza que era Jesus, ele disse para ela: não me encoste ainda, pois ainda não estou preparado. Chame os outros. E eles não acreditaram em Madalena. Eles foram porque ela estava insistindo. E aí, quando Jesus aparece, sim, aí eles conseguem entender que esse Jesus aqui, onde ele fala dos amigos, da sinceridade, do amor, realmente foi Jesus, Filho de Deus.
Se alguém quiser completar alguma coisa, por favor. Desculpem, eu queria chamar a atenção para o término, para o último parágrafo, porque realmente é uma advertência que é pura verdade e é bem forte, né? E para a gente refletir, quando estiveres na porta estreita, ou seja, nas grandes provações, naqueles momentos cruciais da nossa vida, dilatando as conquistas da vida eterna, quer dizer, são provações em que nós estamos no limiar para transportar conflitos para crescer espiritualmente, em que será, digamos assim, exigido de nós uma postura de maior dedicação e renúncia. Ele diz assim: irás também só. E eu acho que, mesmo quando estamos assim rodeados de pessoas, né, digamos assim, você vai sofrer que seja uma perda. Você pode ter ao seu lado um companheiro, você pode ter um filho, você pode ter um pai, mas a dor de cada um, ela é super peculiar, é intransferível. Por mais que você pode ter o pai e a mãe, foi a perda de um filho, o sentimento de ambos, a maneira como cada um vai lidar com aquele sofrimento é peculiar, é de cada um, a dimensão só cada um pode, digamos assim, definir. E aí ele diz que nesses momentos, ou quando você sofre uma injúria muito grande, ou enfim, você é chamado a testemunhos mais assim significativos, normalmente, do ponto de vista espiritual, aparentemente, você vai se sentir sozinho, embora estejamos cercados por uma nuvem de testemunhas e por uma nuvem de amigos que nos sustentam, mas o sentimento é esse. E aí, o que Jesus vem mostrar para a gente é o seguinte: quando ele fala Jesus e os amigos, seríamos nós e a família, nós e os amigos. Se você realmente ama, não faz cobranças, não fica esperando que você fez isso e aquilo e a pessoa não te retribuiu. Se você ama, esteja pronto a lavar os pés. O que significa lavar os pés? É você renunciar a você mesmo para você se sacrificar em prol do outro, do bem-estar do outro. Então, quem ama é capaz de tudo, de todos os sacrifícios, de todos os transportes de renúncia, para que o outro, para trabalhar pelo bem-estar do outro. Então, pela harmonia do ambiente, né? Há mães que se sacrificam para que haja harmonia entre os filhos, para que entre as noras, entre os netos, há irmãos que se sacrificam, há pessoas que se sacrificam no ambiente de trabalho, sendo ponto terminal de comentários desagradáveis, pelo bem-estar geral daquele grupo, daquela unidade. E a gente tem que ter um olhar diferente para os ambientes aonde Jesus nos colocou como oportunidade. E cada vez mais a gente se convence que não estamos, ou seja, no grupo de trabalho, ou seja, num grupo de uma instituição religiosa, ou seja, onde for, não estamos com aquelas pessoas por coincidência, né? Kardec diz que a coincidência não existe, o acaso não existe. Então, muitas e muitas vezes, Jesus nos coloca em meios que nos parecem hostis para que tenhamos a oportunidade de nos reharmonizar com vítimas, espíritos que foram nossas vítimas e que vão ter uma certa rejeição à nossa presença, porque, embora não lembrem, a nossa presença acorda neles sentimentos de desconfiança, de desconforto, enfim. Então, a gente precisa, se a gente
quer amar mesmo, então aqui Jesus vai mostrar quais seriam os passos para desenvolvimento desse amor. Que a gente falar que ama verbalmente é muito fácil. Ah, eu te amo, eu isso, eu aquilo. Mas vamos demonstrar isso no dia a dia. A coisa fica um pouquinho mais complicada, né? Tem um minutinho. Alguém gostaria de falar alguma coisa ou a gente passa para os mensageiros? Já ia falar aí o nosso lar. Tudo bom? Então, nós vamos passar para os mensageiros. Estamos no capítulo 24. A prece de Ismália. João, você quer começar hoje? Começa sim, querido. A prece de Ismália. Dentro de poucos instantes, reuníamos-nos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso, em forma triangular, e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. É o momento da oração, no posto de socorro, disse Alfredo gentil, como a prestar-nos esclarecimentos preciosos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera, desse modo muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais, homens e mulheres, mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora instado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Quer fazer o comentário desse trecho que você leu? Sim, a gente vê, né, que eles se preparam, né? O grupo ali se prepara para esse momento da prece, né? E tem todo ali digo um ritual, né? Mas um respeito ao momento, né? Um preparo prévio, né? Em que a gente vê também essa disciplina do horário em que eles fazem a prece, né? Que é o fim do pôr do sol, e, e eles preparam o ambiente, né? E se reúnem e eles concitam a todos ali também, não, né? A Ismália, né? Aqui ele fala que é ela que vai, né? Fazer a prece, mas todos ali congregando em torno dela, né? Nesse gesto aí, né? Do momento da prece que ela vai fazer, né? E aí, né, não sei se você reparou, João, que ele, de uma certa maneira, nos dá uma diretriz de como acompanhar a prece quando estamos numa prece coletiva, né? Repara que ele diz:
Nosso orientador nos aconselhou a repetir em pensamento, cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, som e à ideia numa só vibração. Quer dizer, é uma maneira da gente se manter concatenado ali, né, coeso, mantendo as mesmas, né, quer dizer, em pensamento você fortalece, né, aquela prece, né? Alguém gostaria de tecer algum comentário? O João falou de um ritual, mas se a gente parar para observar, não deixa de ser, a gente não deixa de ter, né? Porque temos aquela coisa, vamos apagar a luz, temos o silêncio, temos o recolhimento, embora não seja uma coisa assim mecânica, nós também temos alguns condicionamentos para fazer a prece. Não que a gente não possa fazer a prece em qualquer lugar, né? Para dar um maior, né? A gente pode fazer. Mas quando a gente pode, nós também diminuímos a luz para facilitar a concentração, para não haver dispersão, não é? A gente também, de uma certa maneira, seguimos aí uma. Interessante. Na quarta-feira a gente faz o Evangelho no Lar aqui em casa e meia hora antes, né? Eu boto aquelas musiquinhas relaxantes de fundo, né? A gente realmente é isso que você falou. A gente meio que cria Ambiente. tipo um ambiente, é tipo um ritual mesmo, né? A gente se prepara, né? Porque tem todo um preparo prévio, né? Você já entra numa frequência diferenciada. Porque essa coisa de dizer assim, não, e chegou a hora, aí você vem correndo, se eu tiver que fazer isso, eu já entro, digamos assim, defasada, porque eu preciso realmente me colocar em sintonia antes, me envolver, é outro resultado, né? Com certeza a gente consegue, né, que a espiritualidade nos aproveite e nos use, né, melhor. Bom, Fiquei só curiosa com esse teto lá. Será que o teto é transparente? eu acho que, pois é, ele fala desse teto, eu também pensei, mas é que como ele fala também que esses pavilhões, a parede, ela iria mais ou menos até uma certa altura e depois era vazada, você poderia, digamos assim, dali você estar vendo o firmamento à distância, né? Porque na frente ele fala, no início ele fala dos pavilhões cobertos, não é? Embora eles não fossem fechados, né? As paredes iriam apenas até uma certa altura e depois Ele fala que tinha permitir. janelas, né? Não, ele nem chega a falar de janelas, ele fala de abertura mesmo. É como se você não tivesse pavilhões semi-abertos, né? Como se fosse, mas só que são pavilhões tão extensos, ele fala em 3 quilômetros, né, da área dos pavilhões, envolviam a 3 quilômetros quadrados, é uma coisa assim gigantesca, né? Ele fala em mais de 4.000 pessoas ali, né, assistidas, então é algo que a gente não tem nem ideia de avaliar, né, essa Que dimensão. Heleno parece que realmente não tem teto, né? Porque embaixo ele fala, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Então, tô supondo que esse teto azul seja o firmamento, né? Sim. Bom, então depois aí a gente dá uma investigada mais aí para a gente. Maitê, você quer continuar um pouquinho? Sim, posso ler. Peraí. Ai, bom. Fica um pouco tortinho, mas dá para ouvir, né? Senhor, começou Ismália comovidamente, dignei-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo.
Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permite caia o orvalho de vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima de nossa, mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava um corpo escuro, como acontece na esfera carnal. Para um pouquinho? Tá, então, primeiro, sobre a prece, sobre a oração que ela faz, né, uma oração pedindo piedade, pedindo por todos aqueles que estão adormecidos, e é uma prece que ela faz, né, realmente assim, do fundo do seu ser, né, em grande concentração e com muito amor, e assim, pedindo realmente assim, né, que o Pai tenha piedade desses sofredores e que possa ajudá-los a enxergar o caminho e aí, né, enxergá-los a responsabilidade e essa noção dos deveres justos, né? Então, a prece dela nesse sentido é bem forte. E aí, quando ela deu a pausa, ele pôde aproveitar para olhar em volta e olhar a própria Ismália. E ele se surpreende com a beleza e com as luzes que irradiam de todo o corpo dela, né? Isso está acontecendo com vários dos que estão ali nessa oração, mas dela parece que realmente é onde você teria maior luz, e particularmente saindo da região do coração, que ele fala do tórax, como se houvesse uma lâmpada acesa ali. Então, eu imagino, né, visualizo como se fosse realmente assim um local desse amor transcendendo o corpo dela, né, de uma luz, de uma energia de amor muito forte, muito, muito vivaz, que ela, pelo seu grau de evolução, consegue ter. Então, isso, em função da falta de luz no ambiente, etc., pode ser percebido, né, da luminosidade baixa, daquela luzinha só do final do pôr do sol, etc. Então, pode ser percebido por ele. Eu imagino também que perceber isso também já denota que ele está passando para um grau evolutivo maior, né? Começando então a poder perceber esse tipo, ter essa sensibilidade, perceber esse tipo de fenômeno, né? E aí ele começa então a descrever essa beleza que seria essa luz que está emanando de cada um dos que estão em prece, não dos que estão adormecidos, né? Mas dos trabalhadores e dos trabalhadores mais experientes, e assim, a sensação que me dá é que conforme o grau de evolução
de cada um que ali presente estava, né? Você tem uma capacidade, eles têm uma capacidade maior dessa vibração energética e dessa emanação de amor e de luz, né? Então ele vai descrevendo, né, cada um deles, aquelas senhoras que acompanhavam ela, parece que estão realmente quase no mesmo nível que Ismália, e depois vem Aniceto, que tem um tom lilás, né, uma cor também muito importante em termos dentro das cores do arco-íris, é um tom de vibração muitas vezes associada com a vibração é é uma radiação que né, harmoniza que é compatível com as vibrações do planos, né, espirituais, e Alfredo também, etc., e até chegar neles, né, Vicente e ele, que tinha uma luminosidade, só que fraca, mais fraca. Mas ele, né, percebia que isso daí, como o Vicente também, era uma conquista já grande deles, né? Então eles estão orgulhosos disso, né? Estão felizes de estarem também na sua concentração, nesse momento de prece, emanando uma luminosidade de amor. Mais ou menos isso que eu entendi. Então, o que a gente sabe é que as vibrações, elas são energia, e como energia, elas emitem luz própria, não é? De acordo com o grau daquela energia, elas emitem também perfume ou mau odor, dependendo de como é essa vibração. Então, é provável que ele nem faz essa menção, mas que houvesse também a essência, né, de perfumes a exalar, por exemplo, de Ismália, e mostra que Ismália ali era o espírito mais evoluído. E aí, repara, a gradação das cores, né, a gente sabe que mais do que o azul ainda vem o prata, né, que não tem esse branco translúcido, mas aí vem o azul, depois vem o lilás. Você vai na gradação das cores praticamente do arco-íris, depois você vem com o verde, né? E a deles, que era uma luminosidade mais fraca, mas repara, muitos dos trabalhadores não possuíam ainda, não conseguiam emitir ainda a luminosidade. Então, o que prova é que o Pai nos aproveita dentro das nossas possibilidades, porque eles estavam ali, embora não emitissem ainda a luz, mas já estavam trabalhando. Então, já estavam sendo aproveitados e conseguindo, de alguma maneira, angariar conquistas, se prepararem para uma nova etapa em melhores condições. Então, onde quer aquela coisa assim, quem sou eu? Olha, cada um de nós somos o que somos, e a gente tem que aprender, digamos assim, a amar o que somos, né? Como diz o André, olha, a gente está aqui orgulhoso da nossa luzinha fraca, mas já é uma luzinha, porque tem gente que não tem nenhuma, e pode ser amanhã literal uma luz maior, enfim, sempre haverá luzes maiores e luzes menores, e até a ausência de luz mesmo, né? Então, eu acho que a gente já tem que estar, digamos assim, feliz por estar pensando no bem e, de uma certa maneira, rejeitando o mal voluntariamente, né? Eu acho que hoje, quando nós nos equivocamos em atitudes ou em pensamentos, não é um mal premeditado. Eu acho que hoje nós já não nos atemos a um mal premeditado, mas é um mal ainda, né, que está dentro das nossas condições, mas já estamos, de uma certa maneira, ensaiando, né, o bem, né? Nos esforçando para fazer com que o bem se torne algo natural em nós. Ainda não é, pelo menos em mim não é, mas a gente já começa a trabalhar para isso. Alguém gostaria de tecer mais algum comentário com relação a esse trecho lido? Me chamou a atenção essa frase que ele fala aqui, espíritos que dormem anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram. Quer dizer,
espíritos que não exercitaram o lado espiritual, extremamente material, né? Então, automaticamente não desenvolveram essas Isso. potencialidades e aí estão ali atrofiadas, totalmente atrofiadas, né? E a gente tem que trabalhar para, por isso que é a tal história, vamos fazer o que for possível para movimentar essa engrenagem no bem, né? Somos um corpo energético e precisamos dinamizar as energias, movimentando-as para o bem, para que a gente possa também captar esse bem, né? Verônica, quer ler um pedacinho? Posso ler? Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a maternidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos por terem olvidado no mundo espiritual os vossos mandamentos de No amor. mundo material, né, Verônica? No mundo material, não? Por terem olvidado, falei o quê? Não lembro, então. Falou mundo espiritual. Então, desculpa. Terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e de sabedoria. Continua? Pode continuar. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância que, como aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando os destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos, igualmente para nós, a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, somos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filho pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que a vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Bonito, né? Pode comentar, é bonito. Bom, no início, continuando aqui a prece, né, ela vem falar, ela vai citar, né, alguns exemplos dos companheiros que estavam lá nos postos de socorro, que falharam nas suas missões na Terra, né, se desviaram do caminho reto, como ela coloca aqui, mães, né, que se resvalaram pelo caminho da indiferença, pais que não souberam exercer
e verificar realmente a grandiosidade dessa missão, cônjuges também que não exercitaram, né, a compreensão, né, tá enumerando alguns exemplos. E muitos deles, né, muitos desses que ela citou, também praticaram não só o desvio do caminho reto, não só perderam a oportunidade de reconduzir-se nessa reencarnação passada, mas também praticaram crimes, né, que a gente um pouco mais grave, né, situações um pouco mais graves, que assim eu entendi. E agora dormem, né, mas ela explica, né, como já foi falado antes, que eles apenas, não é um repouso, né, esse sono não é um repouso, mas eles são como que estão anestesiados, terríveis pesadelos por terem esquecido no mundo material os vossos mandamentos de amor e de sabedoria, ou seja, né, porque não cumpriram, né, a lei divina, e agora, sob a imobilidade aparente, movimenta-lhes o espírito. Ou seja, ela está falando aqui que aparentemente eles dormem, como eles colocaram ali, né, mumificados, olhos vitrificados, mas o espírito ali de cada um deles não dorme, né? O espírito se movimenta em angustiosas aflições que, por vezes, pelo que ela colocou aqui, eles não têm nem condição de sondar o que se passa realmente com aqueles espíritos, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí ela vem falar que pedindo ao Pai, né, que essa misericórdia se estenda a eles, mas também a todos aqueles cooperadores e trabalhadores que já não estão ali naquela condição daqueles irmãos, para que essa misericórdia ensine a eles, a nós e a todos, a transpor a fronteira de separação, ou seja, para que a gente consiga ver aquele irmão, na verdade, como irmão, né? E não como infeliz, não como meramente um necessitado que está ali porque cometeu isso ou praticou aquele crime, mas sim que nós consigamos ver naquele irmão, sem julgamentos, sem depreciações, sem acusações, consigamos ver realmente ele como um irmão, né? Da mesma forma que Jesus também nos amou, né? Aquele ensinamento que possamos exercitar ou trabalhar dentro de nós com aqueles irmãos mais necessitados, a verdadeira fraternidade, né? Amá-los como Jesus nos amou, ou pelo menos nos esforçar nesse sentido. E aqui ela vai colocar que nós também, né, rogamos, porque nós, tanto nós aqui estudando o livro, como eles lá fazendo a prece, também, se já estamos melhores hoje, mas no passado também desviamos no mesmo caminho e cometemos os mesmos crimes ou as mesmas atitudes, e muitas das vezes agora também não estamos na condição de julgar, porque também fomos cegos do entendimento, paralíticos da vontade, ou seja, não exercitamos a vontade, cegos do entendimento e filhos pródigos do vosso amor, ou seja, desperdiçamos o amor de Deus para conosco em razão da nossa ignorância, né? Então, ver os irmãos como a nós mesmos, como aquelas pessoas que, por uma ignorância, por uma fragilidade do espírito, erraram, mas que para isso precisamos estender as nossas mãos a eles, né? Também já dormimos por tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos.
né? Aquilo que Jesus nos concede a oportunidade, às vezes a tarefa, para que nós que temos os nossos débitos, né? Que temos muito, aquilo que aquela passagem lá de Paulo lá, né? Que Deus supre o vácuo de nossas almas, porque ainda somos muito devedores, não dá para esperar que estejamos puros para ajudar, né? Deus ajuda o homem através do homem, a alma através das almas, e então também somos devedores, e aí precisamos vê-los, né? Com esses olhos mais misericordiosos, porque também precisamos de misericórdia, né? Mais ou menos isso. Eu achei forte a sugestão que ele dá, quando ele diz aqui, quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância, que como aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando de destinos e corações. Então, essa aranha gigantesca, que na realidade ela tece, né? Ela nos envolve em teias, quer dizer, nós é que tecemos, e aí ficamos cegos, meio que hipnotizados pelas ilusões, e perdemos o foco, ficamos enredados nessa teia de ilusões e né, da nossa ignorância espiritual, né? Que as nossas ilusões são fruto de uma ignorância espiritual bem profunda ainda, né? Mas eu acho que é importante, quando ele nos convoca, ela na prece, que ele nos ajude a perder todo impulso de acusação. É algo que a gente precisa realmente treinar, né? Perder o impulso de acusação, porque é tão fácil julgar, né, os nossos companheiros, é tão fácil julgar a falha dos outros, né? E às vezes a gente nem fala, mas julga. Então, o pensamento, que é a vibração, ele emite, né? Bom, alguém mais gostaria de falar alguma coisa sobre esse trechinho? Senão a gente vai prosseguir para poder acabar o capítulo. Vou pedir a Gracinha para ler um pedacinho aí. Fizera a esmalha nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei, maravilhado, grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos variadíssimos a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Esmalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração, quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocarmos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Quer que pare aí ou continua? Pode terminar. Tá. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Esmalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas, cada qual, naquele instante de contato com o plano superior,
revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto, e como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Bom, Lindo, né? esse texto aqui, final, é muito lindo, né? E eu tenho a impressão de que, guardadas as devidas proporções, isso também deve acontecer conosco aqui na vida material, quando as pessoas que são médios, né? Na verdade todos somos, né? Mas quando se trabalha em nome do Senhor de boa vontade, na verdade a gente não dá nada de nós, né? Recebemos para poder transmutar em energias que possamos também passar para os outros. E o quadro que ele viu, porque eu acho que do lado de lá a gente enxerga tudo de forma muito maior e muito mais perfeita, né? Deve ter sido incrível, né? E realmente chamava bastante atenção. E aí também aqui se vê a questão da gradação que já foi falado lá atrás, né? Cada um dá o que pode dar com o que tem, e Deus transforma aquilo que temos em dons também, né? E o final aqui, em que ele fala sobre a prece, né? Que a prece produz elementos força. É claro que não é qualquer prece, né? Não é você ficar balbuciando palavras nem nada, é a prece sentida que sai do coração, né? E que faz realmente uma conexão com o mais alto. Mas a força da prece, a força e o fato também de nós podermos passar aquilo que a gente conquistou, né, em termos de capacidade de cada um, além de sermos nós instrumentos de Deus para que possamos ajudar uns aos outros, né? Porque somos nós também focos de energia, né? Somos nós, estamos todos mergulhados no fluido universal, né? E daí se transmuta tudo em energia, tem impressão dentro da minha ignorância. Pepita, acho que você... Não, eu acho que é importante. E Verônica possam completar melhor. Eu acho que é importante a gente perceber em tudo, né? E a Manu nos chama atenção muito para isso, a lei da cooperação. Por que é que essas energias sublimes não vinham direto sobre, ela não pediu pelas múmias, por aqueles espíritos adormecidos, por que aquela energia não ia direto para eles? Mas aí repara, por isso que toda vez que a gente faz qualquer coisa de bom para outra pessoa, é da lei, né? A primeira pessoa beneficiada é aquela que faz. Então, se você tem um pensamento de fraternidade, de compaixão por um irmão, aquele pensamento, antes de envolver aquele irmão necessitado, se ele é produzido por você, você é o primeiro a estar beneficiado e envolvido por aquele pensamento. Então, Ismália pede, eles acompanham a prece de Ismália, que estão sintonizados, então eles também se projetam. E aí, repara, as vibrações do alto, elas são iguais para todos, mas aquele que tem o coração com maior capacidade de absorção, então aquele que tem uma capacidade de sintonia maior com os planos superiores, ele vai captar mais, que é o caso de Ismália. Os flocos estão descendo, mas automaticamente ela atrai, ela absorve uma quantidade maior. E, ao mesmo tempo, ela transmuta porque essa energia que vem do alto, ela é transformada
porque vai passar a receber também a energia dela, né? A energia vital de Ismália, de André, de Alfredo, né? Então, ali eles são médios de um plano superior que vai receber aquelas energias sublimes e que essas energias vão ser casadas à energia de cada um, que já é num plano não tão superior como de onde procedem essas energias. Então, ali eles estão sendo médiuns e elas vão ser retransmitidas para aqueles enfermos já numa condição de poderem ser absorvidas por eles. Então, repara, quem é a pessoa certamente que ali está mais gratificada espiritualmente, mais envolvida? A Ismália. Ela mergulhou mais profundamente nas esferas superiores, penetrou com mais e automaticamente captou mais, doou mais, então automaticamente ela se sente muito mais beneficiada. Então, nós também, quando fazemos uma prece por alguém, gente, que a gente sente um bem-estar, quem é a pessoa mais beneficiada? Nós. Com certeza somos nós. Então, a gente tem que ver essa lei da cooperação, da sintonia e de que cada um, como disse a própria aqui o livro, cada um recebe de acordo com as suas possibilidades. Mas o importante é que, repara, até aqueles que não tinham luz, que eram obscuros, naquele momento, eles recebiam aqueles eflúvios e também os transformavam em energias luminosas que iriam beneficiar aqueles irmãos. Então, eles também estavam sendo instrumentos ali da luz. E assim, ao contato dessas energias superiores, toda vez que nós nos sentimos assim, nós temos um desejo maior de ser bons. Então, quando a espiritualidade nos permite sentir essas emanações, ela reacende em nós o desejo de uma convivência maior com os planos superiores, de um contato maior. Então, olha como é importante esse processo em que a lei da cooperação está presente. E assim todos podem ser úteis, né? Todos podemos ser envolvidos, produzir algo de bom, não é? E ajudar dentro da nossa condição, né? Eu acho que isso acende a esperança em nossos corações, né? A gente tem 3 minutinhos. Alguém gostaria de fazer um comentário, se for muito rapidinho, para a gente poder fazer a prece? Então, a gente vou pedir a minha irmã para colocar uma canção, pode ser até Ave Maria, alguma coisa, para a gente fazer a prece. Porque aqui, na realidade, a gente poderia tecer longos comentários exatamente sobre o poder da prece, que é algo fundamental e importante demais. Então, nesse momento, rogamos a Maria, nossa Mãe amantíssima, que nos envolva em suas vibrações amorosas, para que nós também possamos elevar a nossa frequência vibratorial e nos tornarmos receptivos às bênçãos que promanam dos planos superiores. Mãe querida, envolve-nos a todos. Vê, Senhora, as nossas fragilidades, vê as nossas fraquezas, os nossos receios, as nossas angústias.
Tende, Mãe querida, misericórdia de nós, que almejamos seguir as pegadas do teu Santo Filho, mas que nos sentimos tantas e tantas vezes fragilizados e vulneráveis. Então pedimos, Senhora, que nos ampares, que envolvas a todos aqueles que nos rodeiam nesse momento, todos aqueles que foram trazidos para participar conosco dessas pequenas reflexões, que os teus mensageiros possam visitar nossos lares, abençoar a todos que compõem nossos grupos familiares, a todos que passam pelas nossas mentes nesse momento. Ampara-nos, Senhora, fortalece-nos e ajuda-nos para que possamos ser mais firmes e constantes na prática do bem. Que assim seja. Gente, você já parou a gravação? Não sei. Não, peraí.